O gelo provou ser uma das melhores caixas de conservação da história, desde o lago indiano cheio de esqueletos até o caderno de um cirurgião com um século de antiguidade. Uma oportunidade para abrir baús de tesouro cheios de antiguidades inestimáveis, enquanto exploramos as 20 coisas mais incríveis encontradas congeladas no gelo. O cachorro de leão congelado. Foi encontrado um cachorro de leão das cavernas no Ártico Siberiano que parecia estar dormindo pacificamente, e um leve empurrão o acordaria e faria rugir. Mas o filhote era mais velho do que o que encontraram milhares e milhares de anos antes. Literalmente congelado por 28 mil anos, mas ao contrário dos vampiros, o filhote não parecia velho e triste. Em vez disso, a pelagem dourada do pequeno felino permaneceu intacta, com dentes, pele, tecido mole e órgãos que estão surpreendentemente intactos, e suas garras também permaneceram afiadas ao longo dos séculos. O simba siberiano chamado Esparta foi encontrado junto a outro cachorro chamado Boris, perto do rio Samuel Jack, no extremo oriente da Rússia, pertencente à espécie extinta dos leões das cavernas que vagavam pela terra selvagem do hemisfério norte. E aqui é onde fica fascinante. Os cientistas assumiram que Boris e Esparta eram irmãos porque foram encontrados a uma curta distância um do outro, mas após mais investigações descobriram que havia uma grande diferença de idade entre eles. Foi datado com precisão que Boris tem 43.449 anos, usando datação por radiocarbono, o que é simplesmente incrível. Mas Esparta é a verdadeira estrela e foi descrita como a criatura da Idade do Gelo mais incrivelmente conservada já encontrada. Cada parte de seu corpo, até os bigodes, resistiu ao estrago do tempo. E ainda é um mistério como os filhotes de 2 meses encontraram a morte congelante nestes anos. Não há sinais de que tenham sido vítimas de ataques de predadores, feridos ou qualquer coisa. Então só podemos nos perguntar como os antigos leões bebês se despediram pela última vez. E a hora do top curioso do dia, seja lá o que for, esta criatura parece empobrecida, mas isso não faz sentido se considerarmos que foram encontrados congelados no gelo, o que ninguém havia visto e pode ter sido há muitos séculos. A grande pergunta é: o que é? É peludo demais para ser um dinossauro? Então essa teoria é descartada. É a aparência que imaginamos que um licantropo teria. Segundo a lenda, um licantropo é semelhante a um lobisomem. Mas ao contrário de um lobisomem, a transformação em lobo pode ocorrer em qualquer momento e lugar. Bem, essa é a nossa opinião. O que vocês acham desta criatura? E quanto tempo acham que permaneceu congelado no gelo? Contem-nos nos comentários e não se esqueçam de incluir a hashtag Rastros da História. Ei, você sabia que se você curtir e se inscrever e clicar no sininho, tem mais probabilidade de ganhar na loteria? Então o que está esperando? Você sabe que há sob um glaciar? Um glaciar é um rio de gelo que se move lentamente, criado quando anos de neve se acumulam nas montanhas e se compactam lentamente em gelo devido ao peso colossal. O gelo desliza muito lentamente morro abaixo ao longo de muitos anos, e ultimamente a maioria dos glaciares do Alasca está recuando, e estão sendo descobertos bosques da época mais quente da história. Isso se deve a fatores como baixa precipitação, temperaturas quentes de verão e sistemas de alta precisão. No fundo da fissura há uma vista impressionante, uma floresta encantada. O gelo acima permite que a luz solar filtrada penetre, lançando um brilho de outro mundo sobre as árvores cobertas de musgo e o solo gelado. O glaciar de Hall é um enorme rio de gelo que deságua em um lago próximo a Juneau, e por quase 50 anos tem estado aparecendo tocos e troncos debaixo do glaciar. Mas agora está acontecendo algo ainda mais emocionante. Pesquisadores da Universidade do Sudeste do Alasca, em Juneau, notaram que parecem muito mais árvores, e mesmo tendo as raízes e casca intactas. Que coisa incrível é essa? É como uma floresta congelada no tempo sob o gelo, e na maioria das vezes as pessoas encontram restos e pedaços das árvores por todo o lugar. Mas encontrar a floresta inteira intacta é fantástico. As árvores foram identificadas como abetos devido à largura dos troncos e porque são tipos de árvores que crescem na região atualmente. Mas isso é tão emocionante quanto descobrir um lago não contaminado? Bem, vamos ver. O Lago Vostok é o mais antigo e imaculado do mundo. Nunca foi perturbado pela humanidade ainda, mas não temos certeza de que isso se manterá assim por muito tempo. É um dos mais de 70 lagos que se encontram sob a camada de gelo da Antártida, estimado que tem 35 milhões de anos, como era de se esperar. O lago de água doce que esteve isolado do mundo durante milhões de anos despertou a curiosidade dos científicos, alguns dos quais dedicaram sua vida a estudar o lago. Vamos contar algumas das coisas que eles descobriram, e é um dos maiores lagos do mundo, com 48 quilômetros de largura,
225 quilômetros de comprimento e 914 metros de profundidade. A NASA está muito intrigada por esta incrível descoberta chamada Lago Vostok. Eles estão tão interessados que querem explorá-lo a fundo, pois tudo faz parte do seu grande plano para futuras missões e lugares como Europa, uma das luas de Júpiter. Europa está coberta de gelo, mas a NASA acredita que há todo um oceano de água líquida escondido abaixo. Eles pensam que pode haver vida neste oceano extraterrestre. Assim, eles querem usar o Lago Vostok como uma prova para explorar e ver o que podem descobrir, porque dissemos que o lago não seria perturbado por muito tempo. Na verdade, uma equipe de cientistas dos Estados Unidos, Rússia e França já perfurou o núcleo de gelo da estação Vostok, na Rússia, bem ao lado do lago. Mas eles pararam de perfurar a cerca de 120 metros acima da superfície estimada da água, porque não queriam correr o risco de contaminar o lago. Eles fizeram da maneira mais segura para evitar que o buraco congelasse. Cientistas russos têm despejado diesel nele, mas aqui está a parte difícil. Agora eles têm muito fluido de perfuração lá e não podem bombear água com segurança. Esquadrão perdido da Segunda Guerra Mundial. Vamos começar com uma breve história. Em julho de 1942, um esquadrão composto por 2 bombardeiros B-17 e 6 caças P-38 pousou em uma remota Groenlândia. Era uma noite escura e fatídica, em 15 de julho de 1942, quando um grupo audacioso de pilotos embarcou em uma missão que nunca esqueceriam. Os bombardeiros B-17 e 6 caças P-38 decolaram de Groenlândia, cheios de expectativa para sua viagem à Grã-Bretanha. Com uma espessa camada de nuvens e problemas de combustível, os pilotos foram obrigados a abandonar seu plano e fazer um pouso de emergência arriscado nas camadas de gelo da Groenlândia. O esquadrão realizou pousos de emergência um após o outro, e os dias se transformaram em noites, e a esperança começou a desaparecer. No entanto, depois de 9 longos dias no desolador glaciar perto da Baía Koji, no sudeste da Groenlândia, um raio de esperança surgiu no horizonte. Uma unidade especial da Força Aérea chegou ao local do acidente, determinada a resgatar o esquadrão encalhado. Mas o detalhe mais interessante desta história é que os aviões foram deixados para serem sepultados para sempre sob camadas de gelo, perdidos para o mundo. Em 1992, no entanto, o mundo percebeu que o destino tinha um plano diferente para um dos aviões. Um P-38 foi descoberto, resgatado e restaurado. Um dos P-38 foi descoberto, resgatado e restaurado. Foi consertado e restaurado para condições de voo. Foi descoberto, restaurado e a fé dos cientistas cresceu. E eles retornaram ao local e encontraram outro P-38 chamado Echo. Então, 2 já foram encontrados, faltam 6. Agora, mudando de assunto para o Himalaia indiano, temos o Lago do Esqueleto. O Lago Hop Kund está situado em uma região muito alta, entre montanhas super altas em Uttarakhand, Índia, e está a cerca de 5 quilômetros acima do nível do mar. O lago é o lar dos ossos de um grupo intrigante de pessoas do leste do Mediterrâneo que viajaram para a região do Himalaia indiano cerca de 220 anos atrás. Imagine tropeçar em um lugar chamado o Lago dos Esqueletos. Em 1942, um guarda florestal britânico fez essa arrepiante descoberta. E durante todo o ano, o lago permanece congelado. Mas quando a neve derrete, os esqueletos se tornam visíveis, alguns surpreendentemente bem preservados, com pedaços de carne ainda grudados. Até o momento, entre 600 e 800 conjuntos de restos mortais foram encontrados. Mas quem eram essas pessoas e de onde vieram? Como terminaram mortas? Existem várias teorias populares. Uma história sugere que os restos pertencem ao rei indiano, sua esposa e assistentes, que foram pegos em uma tempestade de neve há quase 170 anos. Outra teoria sugere que alguns dos esqueletos podem ser soldados indianos que ousaram invadir o Tibete em 1841, mas suas ambições foram esmagadas. Isso não soa tão mal, mas há mais. O folclore local fala de uma mortal tempestade de granizo criada por Nanda Devi, a segunda montanha mais alta da Índia, que ceifou a vida das pessoas que passavam pelo lago. De acordo com pesquisas anteriores, a maioria desses indivíduos tinha uma altura acima da média. Eram altos e principalmente adultos de meia idade, entre 35 e 40 anos. Se ao menos os esqueletos pudessem contar suas histórias. Agora, avançando para o início de 1912, temos as Ilhas Alimentadoras. Exploradores aventureiros chamados Robert Scott e Ernest Shackleton construíram essas impressionantes cabanas na fria região do Mar de Ross, na Antártida. Essas cabanas foram como lares aconchegantes para até 48 corajosos que embarcaram em expedições e missões científicas até o Polo Sul. E adivinhem, essas históricas cabanas ainda existem hoje.
graças ao Fundo do Patrimônio Antártico na Nova Zelândia, que as mantém. Essas cabanas são um imã para cientistas, ecoturistas e entusiastas da história, que não se cansam do incrível legado deixado pelos primeiros aventureiros. Lá eles encontrarão todo tipo de coisas fascinantes, como recortes de jornais antigos, latas de comida e até roupas deixadas pelos corajosos exploradores. No entanto, essas cabanas não estão mais em sua melhor forma. Ao longo dos anos sofreram com as duras condições antárticas. Imaginem tábuas apodrecidas e caixas de madeira cobertas por manchas negras misteriosas. Isso não é um bom sinal, certo? Foi quando os conservacionistas intervieram e disseram: "Ei, precisamos de um especialista." Eles recorreram a Robert Blanchett, o guru dos fungos, para pedir orientação. Você pode se perguntar, o que os fungos têm a ver com as cabanas em decomposição? Bem, aí está o truque. Ninguém tinha encontrado nenhum fungo nativo que mastiga madeira nas regiões antárticas antes de Blanchett chegar. E por que ele faria isso? Fungos geralmente preferem climas quentes. E sejamos sinceros, a Antártida é uma terra gelada sem árvores à vista. Durante milhões de anos, Blanchett encontrou 3 tipos de fungos que eram completamente diferentes de tudo que já havia sido visto. Isso é um testemunho das incríveis maravilhas que ainda podemos descobrir nos cantos gelados de nosso planeta. Yucca, ou mamute. Acredita-se que o Yucca tenha sido descoberto depois que seu túmulo de neve derreteu na primavera e seus restos foram jogados à beira de um rio. Quando dizemos restos, não nos referimos a seu cadáver ou algo assim. Ele estava praticamente intacto. Vê-lo pela primeira vez foi uma experiência incrível. Segundo o paleontólogo professor Adrian Lister, ele foi descoberto em 2017 por um pastor de rena siberiano. Ele tinha 130 centímetros de altura e pesava 50 quilogramas. O bebê mamute morreu há 42 mil anos, mas você pensaria que ele nasceu no mês passado. Ele se parecia muito com seus parentes elefantes, com pele enrugada e coriácea, e o pelo que tinha há tantos anos atrás se erodiu, deixando apenas algumas mechas. A única falha do Yucca era que ele não tinha cauda, provavelmente roída por animais. Seu corpo também parece um pouco desinflado, resultado de ter estado enterrado sob o peso de todo aquele gelo por milhares de anos. Os pesquisadores encontraram argila em sua tromba e acreditam que isso pode ter sido a causa de sua morte. Acreditam que ele se sufocou enquanto procurava água e cruzava o rio. A lama também é responsável por manter as condições quase perfeitas. Podemos imaginar o Yucca parando, sufocando com a argila, enquanto o resto do grupo e sua mãe, que havia acabado de amamentá-lo, ficam lá incapazes de salvá-lo. Barco de gelo. Há um objeto massivo lá fora medindo nada menos que 121 metros de comprimento e adivinhem, parece notavelmente semelhante a um cruzeiro de luxo, completo com chaminés e fileiras de janelas. Bastante incrível, certo? O achado incendiou a internet com uma série de teorias de conspiração selvagens. Algumas pessoas estão convencidas de que esse misterioso navio está de alguma forma relacionado a uma base nazista de alto segredo no Ártico. Outros especulam que foi projetado para levar líderes mundiais em tempos de crise global. Esses internautas estão realmente deixando sua imaginação correr solta. A emoção atingiu novas alturas quando um vídeo desse achado peculiar apareceu no YouTube, cortesia de um usuário chamado MRMBB333. Com impressionantes 400 mil inscritos, MRMBB333 gosta de se chamar de o Guardião da Terra. No vídeo, ele compartilha sua perspectiva, apontando que, ao olhar de cima, esse objeto se assemelha inequivocadamente ao contorno de um navio. Com um comprimento tão longo, é difícil vê-lo como algo além de uma estrutura semelhante a um navio. Poderia ser um iceberg gigante com uma forma peculiar, enganando nossos olhos. O mistério continua, mas uma coisa é certa: essa descoberta definitivamente capturou a atenção da comunidade online. Organismo antigo. Conheça o rotífero bedeloide, um organismo multicelular minúsculo que tem intrigado cientistas em todo o mundo. Este animal antigo foi encontrado por cientistas russos em solo retirado do rio Alissaia, na região russa de Yakutia, no extremo norte. A equipe de pesquisadores aventureiros embarcou em uma expedição armados com uma plataforma de perfuração poderosa. Sua missão era descobrir segredos escondidos nas profundezas do terreno congelado. E eles conseguiram. Durante suas audaciosas aventuras, esses cientistas destemidos fizeram uma descoberta verdadeiramente surpreendente. Imaginem chegar a 3,5 metros abaixo do solo, congelado, e retirar um organismo vivo. Isso é uma descoberta incrível.
O rotífero bedeloide é normalmente encontrado em habitats de água doce em todo o mundo e é conhecido por suportar frio extremo. Pode sobreviver por uma década a menos 20 graus Celsius. Mas este caso é bastante excepcional. É o período de sobrevivência mais longo registrado para o animal em um estado congelado. Ele ficou nas vastas terras de permafrost no nordeste da Sibéria por 24 mil anos. Após ser congelado em uma placa de Petri, o organismo microscópico voltou à vida e até começou a se reproduzir assexuadamente. Isso é incrível, mas não sabemos se chega perto da descoberta de uma espécie de dinossauro, porque essas criaturas se extinguiram há 65 milhões de anos. Dinossauro de ossos frios. A descoberta de uma nova espécie de dinossauro desperta nossa imaginação e acende nossa curiosidade sobre as incríveis criaturas que uma vez vagaram pelo nosso planeta. Isso é exatamente o que aconteceu na Groenlândia, quando os cientistas encontraram um herbívoro de pescoço longo que viveu cerca de 214 milhões de anos atrás. Um nome foi escolhido em groenlandês, Kalaallit, ossos frios, para honrar a cultura local. Ele se chama Tani. Acredita-se que este dinossauro de 4 metros de comprimento, cujos restos fossilizados foram desenterrados sob as camadas geladas da Groenlândia, pesava até 1 tonelada. Foi desenterrado por um grupo de pesquisadores da Alemanha, Dinamarca e Portugal. Tudo começou em 1994, quando um grupo de aventureiros paleontologistas da Universidade de Harvard encontrou algo extraordinário no leste da Groenlândia. Não apenas um, mas 2 crânios de dinossauros muito bem preservados. Naquela época, os pesquisadores não tinham ideia de que haviam encontrado uma nova espécie. Eles pensaram que um dos crânios pertencia a um dinossauro conhecido chamado Platerosauro, que vagava pelas terras da Alemanha, França e Suíça durante o período Triássico, há aproximadamente 252 a 201 milhões de anos. Imaginem a surpresa deles quando anos depois foi revelado que esses crânios eram evidências de uma espécie de dinossauro completamente única, agora chamada de Ocobonosaurus. No Diário Centenário de um Cirurgião, em 1911, o capitão Scott e sua corajosa tripulação embarcaram na expedição Terra Nova com a esperança de explorar as maravilhas congeladas da Antártida. Mas o destino reservou algo mais trágico. Tragicamente, Scott e outros 2 perderam a vida durante essa audaciosa aventura. Avançando rapidamente até um século depois, o derretimento da neve em sua base antártica revelou uma antiguidade fascinante. O Diário do Fotógrafo. Este notável artefato foi deixado para trás por George Murray Levick, um homem de muitos talentos, fotógrafo oficial, zoológico e até cirurgião. Levick e um punhado de colegas exploradores voltaram sãos e salvos, enquanto Scott e outros 2 pereceram em março de 1912 na plataforma de gelo de Droz. O Diário de Levick, um tesouro intrigante intitulado Bem-vindo ao Registro Fotográfico Expresso e Diário, 1910. Contém uma incrível coleção de fotografias que ele capturou durante a expedição. Mas não para por aí. O diário também contém as notas escritas à mão de Levick, que registraram detalhes importantes como datas, temas e informações de exposição. Tudo isso foi cuidadosamente documentado antes da equipe enfrentar os desafios de um inverno rigoroso. Encontrar o diário de Levick foi como encontrar uma peça valiosa de um quebra-cabeça que faltava o tempo todo no registro oficial da expedição. Abrir uma janela para a incrível história desses bravos exploradores e sua impressionante jornada. Finalmente é um poderoso lembrete que nossa insaciável sede de descoberta e das possibilidades ilimitadas nos aguardam nos cantos inexplorados do nosso planeta. Vamos descobrir sobre a peça de roupa milenar, uma túnica. Não é todo dia que encontramos roupas antigas bem preservadas, e por antiga, nos referimos a 1700 anos. Esta antiga túnica é a peça de vestuário mais antiga da Noruega e parece estar em ótimo estado, apesar de ter estado escondida sob a neve por séculos. À medida que as mudanças climáticas continuam transformando nosso mundo, os efeitos se tornaram mais evidentes, e uma consequência surpreendente é o rápido derretimento das geleiras. Quando fazemos descobertas que fornecem pistas valiosas, como peças que faltam de um quebra-cabeça, nos permite reconstruir a história dessas comunidades e compreender a ligação intrigada entre os humanos e nosso meio ambiente. A grande escala desses artefatos emergentes é impressionante. Cada artefato é uma janela para uma era passada que oferece vislumbres de um mundo moldado pelo fluxo e refluxo do gelo. Voltando à túnica,
Ela foi descoberta quando o Sol expôs as bordas superiores da geleira Lembrinte na montanha Lomsten, no Parque Nacional Bregen, na Noruega. Muito perto de onde encontraram a túnica, os cientistas também encontraram uma luva entrelaçada e inicialmente assumiram que poderia haver uma conexão entre a túnica e a luva. No entanto, a datação por radiocarbono da luva revelou que ela tinha 1.100 anos, da era Viking. A razão pela qual a túnica foi deixada para trás ainda é um mistério. Talvez tenha sido deixada em um local onde as pessoas haviam montado um acampamento para caçar renas, quando uma tempestade feroz atingiu inesperadamente, impedindo-os de voltar para casa e levando à morte infeliz. Ninguém jamais saberá. Céus da Idade do Ferro. Esta é a história de um reencontro extraordinário. Da Idade do Ferro, separados por incríveis 1.300 anos, estão prestes a se unir. Tudo começou quando os arqueólogos de geleiras fizeram uma descoberta incrível em 2014 no pet de gelo de Evergarden, na Noruega, no Parque Nacional. Eles tropeçaram no primeiro esqui aqui, e foi um espetáculo para os olhos. Essa relíquia antiga estava milagrosamente preservada em sua fixação original, tornando-a um dos únicos 2 esquis com mais de 1.000 anos com características tão intactas. Com essa descoberta emocionante em mãos, a equipe de arqueologia monitorou atentamente o pet de gelo, pacientemente esperando encontrar seu companheiro perdido há tanto tempo. E em setembro de 2021, sua persistência incansável valeu a pena quando avistaram o segundo esqui, a apenas 4,8 metros do local original de descanso do primeiro. Vocês podem sentir a emoção. A descoberta do segundo esqui enviou ondas de excitação pela equipe. Segundo Lars Pilo, arqueólogo de geleiras e editor do site Segredos do Gelo, este estava ainda melhor preservado do que o primeiro. No entanto, recuperá-lo provou ser um desafio. Inicialmente, eles não tinham as ferramentas necessárias para retirar o esqui delicadamente de seu aperto congelado, o que os obrigou a deixá-lo para trás a contragosto. Como se isso não fosse desafiador o suficiente, a Mãe Natureza fez sua parte ao cobrir o esqui com uma espessa camada de neve durante uma tempestade de outono, adicionando outra camada de complexidade. Para a missão de recuperação, mais nada pode detê-los. Com piolets, fogões a gás e o material de proteção, eles voltaram ao local determinados a vencer qualquer obstáculo. Sacudir a neve foi moleza, mas o gelo se agarrou ao esqui com uma força de ferro. Sem se abalar, a equipe usou picadores de gelo e água morna aquecida em seus fogões a gás, utilizando todos os truques disponíveis para liberar o esqui de sua fortaleza congelada. Finalmente, após lutar contra os elementos, libertaram triunfantemente o segundo esqui de seu abraço gelado, selando uma das reuniões mais lendárias da história. A seguir, uma história que nos leva aos confins do nosso sistema solar. Meteorito de Marte. Na busca para desvendar os mistérios de Marte, os cientistas fizeram uma descoberta intrigante no canto mais desolado do nosso próprio planeta, a Antártida. Em 2003-2004, o pessoal de Programa de Busca de Meteoritos da Antártida dos Estados Unidos ganhou o Prêmio Gordo. Eles encontraram uma rocha épica na Cordilheira Miller das Montanhas Transatlânticas, a cerca de 750 quilômetros do Polo Sul, com um peso de 715 gramas. Esta rocha negra, também conhecida como 1003-346, é um dos 1.358 meteoritos que capturaram durante sua aventura. E ouça isso, é como um vislumbre dos segredos de Marte, assim como em nosso bom e velho planeta Terra. Isso é impressionante. Esta nova descoberta agora é oficialmente parte de um clube exclusivo, conhecido como Serglitz, um grupo de meteoritos marcianos que leva o nome da primeira descoberta em El Nakla, Egito, em 1911. É o 7º membro reconhecido da família marciana especial. E aqui está a parte interessante. Como seus companheiros meteoritos marcianos, o 100346 é uma parte legítima do planeta vermelho que os cientistas podem examinar cuidadosamente no laboratório. É como um tesouro oculto de segredos marcianos, oferecendo uma visão crucial da realidade para ajudar-nos a entender todas as imagens e dados fascinantes enviados pela espaçonave que está explorando Marte agora. Então, esta rocha não é qualquer rocha. É a nossa chave para desbloquear os mistérios do planeta vermelho. Luva perdida. Lembram quando mencionamos uma luva encontrada perto da túnica antiga? Vamos falar mais sobre isso. Na era Viking, alguém teve um grande percalço enquanto caminhava pelo terreno gelado de Lembriden. Sim, perderam sua luva de confiança na vasta extensão de neve e gelo do caminho. Imaginem a decepção. Mas adivinhem, o tesouro tinha outros planos. Avançando rapidamente 1000 anos depois, um grupo de cientistas tropeçou na mesma luva.
emergindo de uma mancha de gelo derretido. Isso fala sobre uma reviravolta louca do destino. É como uma explosão do passado, ressurgindo para dizer ao seu dono perdido há muito tempo: Ei, eu voltei. Só que o dono perdido há muito tempo já se foi. A luva, uma peça única feita costurando várias seções de tecido, surpreendentemente se destaca como a única luva da era viking encontrada na Noruega. Apesar das chances de as luvas serem comumente usadas durante a temporada de inverno da época, assim como são hoje, os pesquisadores estavam convencidos de que os trapos têxteis com os quais tropeçaram eram fragmentos quebrados de itens completos, graças aos ventos selvagens que causaram estragos no local. Mas esperem, enquanto examinavam e registravam cuidadosamente essas peças têxteis no Museu de História Cultural, ocorreu uma reviravolta fascinante. Todos eram diferentes. Os fios tinham diferentes densidades, espessuras e técnicas de tecelagem, e alguns até tinham sinais distintivos de corte intencional no lugar de rasgos naturais. Foi então que esses fragmentos têxteis provavelmente chegaram às altas montanhas como humildes trapos ou sobras, não como objetos completos. Lancheira de 3.500 anos. As pessoas da antiguidade comiam, vocês sabem, e também tinham lancheiras. E esta lancheira de 3.500 anos atrás estava em ótimo estado, como se tivesse sido usada há um mês. Um grupo de arqueólogos robustos, liderados pela Universidade de Nova York, embarcou em uma aventura épica e encontrou uma caixa de madeira centenária congelada em uma mancha de gelo no topo do majestoso Loch Shempas. Estamos falando de uma elevação alucinante de 2.651 metros acima do nível do mar no cantão de Berna. Aqui está a parte suculenta. A equipe estava focada em encontrar vestígios de resíduos de leite, imaginando um farto banquete comido por algum caçador ou pastor aventureiro. Mas esperem, porque a reviravolta da trama é incrível. Em vez de leite, fizeram uma descoberta surpreendente. Encontraram marcadores à base de graxa tipicamente associados com o trigo integral ou o centeio. E quando se trata de plantas antigas, o tempo não tem sido favorável aos arqueólogos. Elas tendem a desaparecer bastante rápido. Portanto, os cientistas estão tirando proveito de técnicas moleculares de ponta para detectar esses remanescentes evasivos, revelando novos conhecimentos sobre as dietas e práticas agrícolas de nossos ancestrais perdidos há muito tempo. A comida é boa e tudo mais, mas nem todos se importam com o que seus antepassados comeram. O que realmente importa é como eram seus antepassados. Caixa de fotografias. Detrás de cada imagem há uma história. Agarrem seus chapéus, porque este é um grande descobrimento. Os conservadores do Fundo do Patrimônio Antártico da Nova Zelândia depararam-se com um tesouro escondido. Uma velha caixa cheia de 22 negativos de nitrato de celulose. E escutem isso, esses negativos nunca antes haviam visto a luz do dia. Capturaram momentos preciosos da vida de valentes exploradores antárticos que se aventuraram no desconhecido há um século. É como retroceder no tempo e dar uma olhada exclusiva em suas incríveis aventuras. Isso fala sobre desbloquear um capítulo oculto da história. Mas agora esta história, os negativos, desafiaram as probabilidades e sobreviveram, enterrados em um bloco de gelo, esperando seu momento para brilhar e revelar os segredos da era heróica da Antártida. Depois de um século de estar congelado no tempo, os preciosos negativos foram submetidos a minuciosos processos de restauração, e os talentosos especialistas os separaram com delicadeza, limpando o mofo e fortalecendo as frágeis camadas de nitrato de celulose. Não foi tarefa fácil, mas seu árduo trabalho valeu a pena quando os negativos se transformaram em impressionantes positivos digitais, dando uma nova vida a esses antigos tesouros fotográficos. Segundo o comunicado de imprensa de Trust, acredita-se que as almas valentes da Festa do Mar de Ross de Ernest Shackleton, de 1914 e 1917, deixaram a caixa de fotografias na cabana do Capitão Scott. De qualquer forma, as imagens são muito boas. A garota do gelo precisa de mais tempo na frente da tela. A garota do gelo precisa de mais tempo na frente da tela. Então vemos alguns detalhes adicionais sobre o avião lendário. Tudo começou há 65 anos durante os sombrios dias da Segunda Guerra Mundial. A Grã-Bretanha estava lutando contra a Alemanha nazista. Os Estados Unidos, em um movimento heróico, enviaram uma frota de aviões de guerra através do traiçoeiro Atlântico Norte para ajudar seus aliados britânicos. Entre esses valentes aviões estava a Garota do Gelo, um lendário Lockheed P-38F. Avançando rápido para o próximo capítulo, um período que abrange nada menos que 22 anos, entra Roy Schaffner, um verdadeiro herói por direito próprio,
que se encarregou de restaurar a Garota do Gelo à sua antiga glória, dando vida extraordinária ao avião. Mas sua história não termina aí. Há mais. Em 2006 chegou Rod Lewis, um autêntico entusiasta da aviação e orgulhoso proprietário da Lewis Energy Group, em San Antonio, Texas. Esse cara é apaixonado por preservar a história e honrar o patrimônio. Quando adquiriu a Garota do Gelo, não perdeu nenhum segundo. Lewis prometeu ver este avião triunfar na terceira e última etapa de sua jornada. E sabia que o preço seria alto, tanto em termos financeiros quanto de dedicação. Mas seu compromisso nunca vacilou. Depois planejou pilotar seu Pilatus PC-12, acompanhado pelo especialista em aviões de guerra Steve Hinton, voando com a Garota do Gelo. Gostaríamos de dizer como isso resultou, mas essa é uma história para outro momento. O que podemos compartilhar agora é a história de um lobo bebê, um cachorro mumificado de anos atrás. Imaginem isso, nas profundezas do deserto gelado de Yukon, Canadá, a rotina de um minerador de ouro teve um giro extraordinário. Enquanto lançava jatos de água e atacava uma parede de lama congelada, sem saber o que esperava abaixo, e então, como algo saído de uma magnífica cápsula do tempo, emergia um cachorro de lobo que havia estado enterrado no permafrost durante 57 mil anos. Inimaginável. Só imaginem como se teriam sentido se fossem um minerador. Eles chamaram o cachorro de Shur, uma homenagem ao povo Trondheim-Rikin, e não sabiam que esse precioso achado continha a chave para decifrar os segredos sobre sua idade, forma de vida e conexão com os lobos de hoje. Preparem-se para ficar boquiabertos, porque Shur não era um lobo mumificado qualquer, mas sim o lobo mais completo já descoberto. Quase impecável, só lhe faltavam os olhos, e deixou os cientistas atônitos. Julie McCain, especialista em anatomia da Universidade de Des Moines, proclamou emocionada: "Está praticamente intacta a 100%. Podemos sentir sua emoção também. Mas como terminou este peludo viajante do tempo congelado em um permafrost pristino? Os cientistas também se perguntam como morreu. Mas é impossível descobrir, exceto que eles podem fazer com que Shur acorde e compartilhe a trágica história de como morreu." Por último, mas não menos importante na lista de hoje, está o cavalo da Idade do Ferro, encontrado em um glaciar a 2.000 metros de altura nas montanhas da Noruega. É um descobrimento alucinante. De acordo com Lars Pihl, arqueólogo no Conselho de Arqueologia da Neve de Uppland, foi descoberta a evidência de que os cavalos eram usados para transportes nas elevadas regiões alpinas. E aqui está o truque. Eles tropeçaram neste descobrimento alucinante em áreas onde menos esperavam encontrar rastros relacionados com cavalos. E supõe-se que estas majestosas criaturas foram postas a trabalhar por caçadores que desciam os cadáveres de renas das montanhas. E se perguntaram por quê? Bem, quando chega o verão, esses irritantes mosquitos começam a incomodar as renas, obrigando-os a buscar refúgio no gelo. E você sabe o que isso significa? Os terrenos gelados se transformam em terrenos privilegiados para os caçadores. Os surpreendentes achados incluem ferraduras ou marcas de sapatos de cavalos que ajudaram os cientistas a decifrar os misteriosos movimentos destas criaturas alpinas. O que nos faz pensar: o que mais poderia estar escondido sob o gelo, esperando ser descoberto? Só o tempo dirá, mas até lá, continuemos buscando e descobrindo o passado, não somente para aprender com ele, mas também para nos inspirar a olhar para o futuro com esperança e maravilha. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal.